Boa noite. Na sequência, porque esse tema do Evangelho são as 3 revelações, né? Moisés, Jesus e a doutrina espírita, ou o Espírito de verdade, ou o verdadeiro Espírito. Cada um interpreta de uma forma, né? Mas nós sabemos que a primeira revelação nós temos como referência Moisés. A segunda referência é Jesus. Mas a terceira não é Kardec. As pessoas falam a doutrina de Kardec. Não é do Kardec. Kardec foi um trabalhador, né? Então é a doutrina dos espíritos superiores, dos espíritos de luz, daqueles que vieram esclarecer aquilo que o povo não estava pronto para aprender nem para ouvir, né? Então, eu tenho que descer os slides, né? Quer que eu vou descendo? Eu não entendi por que ele foi parar no último. Aí, se ele não aceitar, você... Tá, vou mudar. Ele aceitou. A segunda revelação, como nós conversamos, né? É o Evangelho de Jesus. Temos como símbolo Jesus, né? O homem. Algumas pessoas falam Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, tá? Jesus, o homem que nasceu na terra, filho de Maria e de José. O Cristo é o Espírito que habitou o corpo de Jesus, né? É o Espírito divino que o Pai enviou para acompanhar aquele ser aqui na terra, para essa tarefa que foi bem mais difícil, né? Então Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Por quê? Eles estavam acostumados com Moisés, que era tudo muito severo. Era olho por olho e dente por dente. E olho por olho, né? Acaba todo mundo cego. Não é assim? Você faz uma coisa pra mim, eu vou lá, furo o teu olho. Você ficou com raiva, furo o meu. Então isso não funciona. E Jesus ensinou que não é assim. Que nós temos que ter tolerância, paciência, perdão, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então tudo isso foi muito novo. Mas Jesus deixou bem claro: não quero destruir nada. Nós temos que cumprir essa lei, né? Então ele diz assim: olha, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Quer dizer, a lei de Deus, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao andamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, elas as modificou profundamente. Fazer cumprir. Jesus teve tanta paciência que as pessoas têm uma passagem bíblica que diz que ele expulsou as pessoas, virou as mesas no templo. Não foi nada disso que aconteceu. Ele, com toda aquela sabedoria dele, né? Ele fez com que os vendilhões do templo saíssem com as suas mercadorias e respeitassem o lugar de oração, o lugar de concentração de pessoas que iam orar. Então, para eles, isso é virar, modificar, seria virar a mesa. As traduções bíblicas, elas são difíceis, porque foram várias, né? E cada idioma que passava para o outro, tinha lá
a sua interpretação. E aí fica difícil, às vezes, da gente ler e entender na íntegra o que está escrito no Evangelho. Então a gente sabe que não é bem isso, né? Então, fazer cumprir a lei e apropriá-la ao andamento dos homens. Jesus, ele falava muito por parábola justamente por causa disso. Porque se ele fosse falar e explicar como deveria ser, as pessoas não iam entender. Olha que interessante. Essa história todo mundo conhece. Jesus estava passando, né? O Zaqueu estava querendo falar com Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Ele amava o Zaqueu. Não importa que ele era um publicano, cobrador de impostos, que oprimia aquelas pessoas que já tinham tão pouco. Mas ele era pago para fazer isso. Ele era um funcionário, né? É igual a gente hoje com a Receita Federal, né? Essa tabela que não aumenta nunca e a gente continua pagando o imposto além do que podemos. Isso é verdade. Mas era a lei e o Zaqueu era um cobrador de impostos. E o povo ficou abismado quando Jesus falou para ele: desce dessa árvore. Assim, ele era muito pequenininho. E para poder ver Jesus passar, ele falou: subo numa árvore que ninguém me atrapalha, né? Aí Jesus falou: desce daí. E hoje eu vou jantar na tua casa, vou fazer a ceia na tua casa. Aí o povo ficou, né, ali todo revoltado, principalmente aqueles que acompanhavam Jesus mais de perto. Ele falou aquela frase que todo mundo conhece: os sãos não precisam de remédio, né? Então aqueles que já tinham entendimento, para quê? Nós temos que ir em busca daqueles que ainda precisam aprender, né? Que precisam se melhorar. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que a lei de Deus seja praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza. A lei de Deus não pode ser privilégio de alguns homens ou de alguns povos. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto de sua solicitude. Olha que interessante. Então, as pessoas pensam que o mundo do jeito que ele vai acabar. Vai pegar fogo, vai explodir, vai não sei o que, né? Ah, o fim dos tempos. É o fim de uma era. Quem estudou história lá na escola, lembra que teve os dinossauros. O mundo acabou? Não. Acabou aquela época, né? E começou um outro tipo de gente, né? Um outro tipo de animal que sobreviveu ou que se adaptou à nova era. Enfim, é isso que vai acontecer conosco. Não vai acabar nada, né? Não vai morrer todo mundo. Agora, uma coisa é certa: esse povo todo que está aqui, a terra não vai conseguir se regenerar mesmo, né? Então a gente sabe que haverá um momento em que muitos de nós não teremos chance de reencarnar mais. Dizem os estudiosos que é a nossa última reencarnação. Tem muitos outros na fila para vir, então é a nossa última reencarnação. Nós que já estamos aqui no terceiro milênio. Se nós formos os espíritos que vão regenerar a Terra, aí a gente volta. Mas eu tenho cá minhas dúvidas. Eu não sou tão boazinha assim para habitar um mundo regenerado. Eu tenho a impressão que eu tenho que passar ainda por uns planetas em formação, sabe? Pra gente poder, porque uma Terra regenerada vai ser uma coisa tão boa, que é isso que as crianças estão falando agora. Vamos economizar água, né? Não joga papel na rua. Não ponha muita comida no prato, porque não pode jogar comida fora. Isso são ideias evoluídas. Nós já estamos começando a perceber que está errado e estamos nos corrigindo. Só que tem muitas coisas que para a nossa idade a gente não devia mais estar fazendo, mas ainda a gente faz. No trânsito, alguém fala uma coisa, naquele momento não dá vontade de retrucar? E não devia ser assim. Eu deveria estar espiritualmente, moralmente, acima daquele meu irmão.
mas eu não estou. Eu ainda estou no nível dele ou talvez pior. Então tem muita coisa para a gente ainda realmente evoluir, né, para habitar esse novo planeta. Mas como na casa do Pai, que é o grande universo, há muitas moradas, em algumas delas nós vamos ser encaixados, né? Porque ninguém fica rodando no espaço. Nem quem está na erraticidade, que para muitos seria uma pessoa perdida, não é. A erraticidade é um período entre uma encarnação e outra. E quando a gente não estuda muito, a gente pensa que ele está errante, perdido, né? Mas não é, é só um período, uma transição. Mas todos eles estão assistidos, estão bem. Olha que interessante. Com toda essa força moral que Jesus tinha para mudar as coisas, para impor ordem mesmo, diz no Evangelho, mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que não a sua palavra. A palavra de Jesus bastava, porque ele tinha moral para isso. Eu não posso chegar para ninguém e falar, fulano, não faça esse tipo de coisa. Pô, mas quem sou eu? Que cometo N erros durante o dia inteiro, desde que eu acordo, desde que eu vou dormir. Falo um monte de mentiras o dia inteiro. Ou vocês acham que ninguém mente aqui? E como mente? Toco o telefone, meu marido está muito ocupado na oficina e eu já falo logo, ele não está, mas eu anoto o recado. É mentira boa? Não sei se tem mentira boa, mas é uma mentira. Então eu sei que eu estou mentindo. Mas se eu falar ele está, aí ele não consegue trabalhar porque o povo fica muito tempo no telefone. Isso é errado. É a mesma coisa que você falar para as crianças, né? Olha, não mintam. Mamãe não gosta, papai não gosta. Aí toca a campainha. Fala que a mãe não tá. Pronto. E manda a vizinha embora, porque a vizinha conversa muito. Jesus veio cumprir as profecias que havia anunciado a sua vinda. Moisés e Elias anunciaram a vinda de Jesus, né? E muitos outros profetas e cá para nós, muitos outros médiuns, né? Que a gente sabe que não existia essa expressão ainda, mas muitos médiuns já tinham todas as profecias de quem seria Jesus, como é que ele viria, o que ele ia fazer, né? Tanto que na Bíblia, em Mateus, tem a aparição, né, a transfiguração de Jesus, onde aparece Elias, Moisés e Elias no monte, e aí os Pedro, João e Tiago falam para ele assim, né, mas Elias devia voltar. Aí Jesus fala, eles já voltaram, mas o povo não reconheceu. Aí embaixo está escrito, e eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Então, Elias voltou como João Batista. E muita gente não acredita em reencarnação. Como é que pode, né? É sinal que está lendo a Bíblia e não está entendendo. Moisés morreu mais ou menos 1.500 anos antes do nascimento de Jesus. E Elias aproximadamente 700. Foram os dois profetas mais conhecidos na história, né? Pelos seus feitos ficaram mais conhecidos. Mas muitos outros houveram também. Pois bem, sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus. Então, tudo que nós temos nos ensinamentos de Jesus nos transporta, né, nos transforma em pessoas melhores. Quando a gente quer tomar uma atitude, para e pensa, como Jesus faria, ou como eu faria se eu estivesse na presença dele? Porque aquilo que a gente não vê, a gente não sente. Mas Jesus está sempre conosco, gente. E para sentir Jesus, é só a gente estar em comunhão, né? Com uma situação assim, com uma vibração mais leve. Quando a nossa vibração é de amor, de caridade, de comunhão com o alto, a gente percebe, né, a luz de Jesus do nosso lado. Então, continuando, reconciliar com Deus
e os prevenir sobre a marca das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe da verdade que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidos. Falou de tudo, mas em termos menos explícitos. Como nós já dissemos, nós não tínhamos condições de entender tudo que Jesus queria dizer naquele momento, né? O sentido oculto das palavras. Seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Por que a ciência? Porque a nossa doutrina, ela tem um tripé, né? É ciência, filosofia e religião. E elas têm que andar juntas. Hoje a ciência já está provando que se cura com o passe. Antigamente não, né? Separaram pessoas com remédio placebo, aquele remédio que não tem princípio ativo, e que foram curadas com passe, com oração. É claro que elas não tinham doença infecciosa grave. Normalmente são pessoas que têm doença psicológica, doença psiquiátrica, né? Que tem condições de curar, tirando o obsessor e tratando aquela criatura. Então, em vez de dar aqueles remédios de tarja preta, forte, horrorosos, separaram um grupo e foram tratar com como é que fala? Meditação, né? Com meditação e paz. E perceberam que esses que tomavam remédio de mentirinha e faziam esse tratamento, eles foram melhorando, porque eles tiveram fé, e a fé, ela cura. Se você toma um remédio, mas não acredita, você fala, poxa, esse remédio não está me valendo nada, pode jogar o resto fora. A partir dali o remédio não vai te curar, porque a fé tem que vir em primeiro lugar. Por que a gente toma água fluidificada? Porque a gente acredita que naquela água foi colocado medicação. E cada um vai receber aquilo que está precisando para contribuir com toda a nossa alimentação que a gente faz no dia a dia. É por isso que quando Jesus impunha a mão e curava, e os apóstolos não conseguiam, ele falava para ele, ô povo de pouca fé, né? Vocês podem fazer tudo que eu faço. Quer dizer, mas não tinha fé. Então eles tentavam ajudar a curar as pessoas, mas não curava ninguém. Até porque quem estava recebendo também não acreditava nos apóstolos, né? Queria que fosse Jesus direto. Se até hoje tem gente que fala assim, tem um centro lá que tem um médium forte, né? Eu gosto de tomar passe com ele, né? Oh meu Deus, vem tudo do alto, vem tudo da espiritualidade, né? Se a gente tem um trabalhador ali disponível para fazer esse trabalho, vamos dar crédito para ele, que ele merece, né? Bom, eu peço desculpa por fazer tudo muito corridinho, mas o mais importante é que os senhores peguem o evangelho em casa e leiam, né? Já sabe qual que é o tema, então agora a gente lê com calma, né? E se tiver dúvida, aí vem no centro e pergunta aqui, anota, tá? Quando a gente lê em casa que tem dúvida, a gente anota para não esquecer. E sempre tem um trabalhador para orientar. E às vezes nem todo mundo tem tempo de fazer curso, mas, né? Gosta de ler, é autodidata, conheço muita gente autodidata e que aprendeu bastante. Obrigada, gente, por me ouvir. Ouvir é caridade, sabia? Quando você perceber que tem alguém assim meio tristinho, chega do lado e fala, pode falar que eu te ouço. E prometo que eu não vou dar palpite. Obrigada. Bom, então vamos fazer a nossa oração final, né? Falamos